Excelente dia! Fala, meu povo! Fala, minha galera do YouTube! Excelente dia! Vamos que vamos, meu povo! Vamos que vamos! Excelente dia, excelente dia, excelente dia! Mais um dia especialíssimo, dia de simulado, dia de treinarmos as questões acerca do direito constitucional. Quem já está aqui ao vivo comigo? Vamos que vamos, galera. Já coloca seu nome aí no chat. Vamos que vamos, vamos que vamos, vamos que vamos. Quero muita interação hoje nos comentários, hein? Vamos nessa, vamos nessa, vamos treinar, vamos treinar, vamos treinar, meu povo! Vamos nessa, olha só. Gente, já iniciando aí a nossa jornada, vamos de logo trazer especificamente o cenário da temática de hoje. Nós estamos trazendo o simulado da banca IDECAN. Neste contexto, nós estamos falando da disciplina, em alguns casos a IDECAN chama, né, com o nome de legislação, mas isso está dentro do viés, então, legislação. Porém, em verdade, o que a gente está tratando aqui é sobre o direito constitucional, ou seja, a linha do estudo reverso, tá? Como eu vou trazer aqui um estudo de uma forma sequenciada, se você tiver alguma dúvida, você pode mandar mensagem neste WhatsApp que eu poderei sanar eventuais dúvidas que surjam ao longo do simulado. Fechado? Para que você tenha acesso ao simulado, na parte dos comentários está fixo o simulado. Se você clicar aí, você consegue baixar o simulado que eu estarei aqui respondendo a partir de agora. Combinado? Fechado? Então, show de bola, vamos que vamos, para que possamos efetivamente ter êxito, para que possamos gabaritar de uma forma tranquila, de uma forma efetivamente serena, as questões da nossa prova. Então, seguindo nossa linha de raciocínio, vamos de logo para a questão de número um. Ao analisar a questão, o que é que nós temos aqui, o que é que nós precisamos trazer, o que é que nós precisamos entender da linha de abordagem? Quando eu pego a questão de número um, nós estamos tratando aí, tá, dos direitos políticos, conforme a linha do padrão de resolução que a gente vai estabelecer aí a partir de agora. Então, olha que interessante a questão de número um. Conforme dispõe a Constituição da República Federativa do Brasil, o alistamento eleitoral e o voto são. Quando eu trago uma questão como essa, naturalmente você precisa saber o encaixe do que está sendo aqui objeto de abordagem. Então, esse encaixe ele está dentro do que eu chamo tecnicamente de padrão de resolução. Você precisa saber o padrão de resolução para conseguir responder a questão da forma correta. Então, nesse sentido, quando eu penso no padrão de resolução, você vai pensar sempre na disciplina, no tema e no subtema. Então, a disciplina envolve direito constitucional, nós estamos falando de direitos fundamentais, e o viés aqui dos direitos fundamentais que nós temos é o viés atinente aos direitos políticos. Perfeito? Então, esse é o ponto dos desdobramentos que nós precisamos saber. E nesse desdobramento do subtema, nós estamos falando da capacidade eleitoral ativa. Então, quando eu me refiro a esta capacidade eleitoral ativa, é importante que você veja isso, tá? Então, quando eu falo da capacidade eleitoral ativa, o que é que nós temos que ter na cabeça? A forma de participação se dá através do alistamento eleitoral e através do voto. Então, por isso que a gente vai falar, é o direito de tirar o título de eleitor, então a gente está falando do alistamento eleitoral,
Assim como a gente está falando do voto. Esse alistamento eleitoral e este voto, eles podem ser obrigatórios, assim como eles podem ser, atenção, facultativos. Podem ser obrigatórios, como podem ser facultativos. O que é que você vai precisar saber aqui de código salteado? Vai precisar entender para quem é que o voto é obrigatório e para quem é que o voto, assim como o alistamento, para quem é que é facultativo. Então, eu vou ter exatamente a linha, né? É importante a gente trazer aqui, deixa eu só escrever aqui ao lado, gente, a questão que eu prometi para vocês sobre a linha relativa ao padrão de resolução. Então, disciplina Direito Constitucional vai ser assim ao longo do simulado inteiro, tá? Todas as questões serão sobre direito constitucional. O tema envolve direitos políticos, que é um desdobramento dos direitos fundamentais, direitos políticos, e o subtema, agora sim, capacidade eleitoral ativa. É a capacidade eleitoral ativa, que é exatamente o que eu mencionei aqui nesse título. Perfeito? Certinho? Massa. Agora ficou bacana. Essa parte estava travada aí. Show de bola. Então, quando eu falo dessa questão do alistamento e do voto, eles podem ser obrigatórios, como eles podem ser facultativos. Podem ser obrigatórios, como podem ser facultativos. O que você vai precisar seguir aí na sua cabeça? Que quando eu trago esse ponto, eu estou subdividindo. E a prova, ela cobre exatamente você conhecer essa subdivisão. Então, é obrigatório para os maiores de 18 anos. É exatamente assim que está no texto constitucional. Então, maiores de 18 anos. E é facultativo para quem? Para os maiores de 16 anos e menores de 18 anos. Chama atenção que eles colocam por extenso o 16 e o 18, maiores de 70 anos. E o único que não envolve idade, mas sim característica, envolve os analfabetos. Chama atenção que quando eu falo que os maiores de 70 são facultativos, então eu preciso consertar a parte do obrigatório. Então, o voto é obrigatório para os maiores de 18 e menores de 70 anos. Então, eu preciso corrigir esse cenário para chegar a esta conclusão. E menores de 70 anos. Perfeito? É necessário chegar a essa conclusão. Show de bola, professor. Agora ficou bacana. Então vamos que vamos, vamos que vamos, vamos que vamos. Obrigatório para os maiores de 16, aí não. Então vamos ver as alternativas para ver se a gente consegue matar com o conhecimento que a gente. Então, obrigatório não é para os maiores de 16, mas sim para os maiores de 18. Facultativo para os maiores de 70. Então, olha sempre, facultativos maiores 70. Então, eu já tenho a resposta. Note que a letra B, ela já está condizente efetivamente com a Constituição. Proibido para os analfabetos, não é proibido, é facultativo. Facultativos para os maiores não é de 65, mas sim, em relação à questão de idade mais avançada, envolve 70. Já envolve a linha aí dos 70 anos, perfeito? 70 anos.
proibidos para os menores de 18. De novo, não é proibido, tá? Não é proibido para menores de 18. Na verdade, menores de 16, que eu não tenho a linha da capacidade eleitoral ativa. Então, questão de número um, resposta correta, letra B. Show de bola, galera? Bacana? Todo mundo conseguiu aí acompanhar comigo? Massa. Então, matamos aí a questão de número um. De logo, sem pestanejar, vamos para a questão de número dois. Vamos que vamos, para que a gente possa, de fato, gabaritar mais uma questão. Chama atenção, para você que está aqui comigo, é fundamental que nesse momento você tome três ações. Você se inscreva no canal, ative as notificações e deixe a sua curtida neste vídeo. Por que você deve deixar essa curtida nesta aula? Porque não faz sentido se todo mundo que está aqui comigo não der a curtida. Por que você está me dizendo que essa aula ela não foi importante para você? Então não faz sentido algum eu manter essa aula em termos de reprise disponível. Eu só vou deixar até a data da prova se todo mundo que estiver aqui ao vivo comigo deixar o like, porque você está dizendo que a aula foi bacana, que a aula foi relevante para você. Fechado? E você que está assistindo comigo a reprise depois, também, se efetivamente a aula está lhe impactando, já deixa o seu like, já deixa a sua participação, já deixa a sua curtida. Fechado? Bacana? Beleza. Então vamos lá, vamos visualizar aí a linha da questão de número 2. Olha só, gente. A linha da questão de número 2, a gente precisa tomar cuidado com o cenário de abordagem. E essa questão é uma questão interessante, porque olha o tamanho da questão. É uma questão que vai exigir um conhecimento diferenciado da sua parte. Eu vou lhe dizer daqui a pouquinho o porquê, tá certo? Então vamos lá. De acordo com as disposições constitucionais sobre os direitos políticos, marque a alternativa, e aí está o detalhe. Marque a alternativa. Atenção, eu quero a alternativa, ó, incorreta. Se você não viu isso, você já perdeu a questão, tá? Então, o primeiro ponto que você precisa ter envolve atenção. E é bacana porque como ele quer especificamente a linha da incorreta, o que é que você precisa prestar atenção? Que nós teremos aí quatro itens corretos. Nós teremos quatro alternativas corretas. Apenas uma incorreta, que será a resposta da questão. Perfeito? Bacana? Então vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos observar cada um dos dispositivos. São inelegíveis os inalistáveis e os analfabetos. Essa questão, ela é uma questão toda atinente à linha da Constituição, ou seja, é letra de lei. E quanto mais você sabe a Constituição nesse sentido, mais a sua tendência é gabaritar. Então, pega aí o artigo 14, nesse caso aí a gente está falando do parágrafo 4º. O parágrafo 4º do artigo 14, ele vai trazer inelegibilidade absoluta, ou seja, um indivíduo que não pode ser eleito para nenhum cargo, por isso absoluta. Então, nesse sentido, o que é que nós temos aí, ó? Então, tudo que a gente estiver falando é sobre o artigo 14, tá certo? Artigo 14 da Constituição Federal. Olha o que traz o parágrafo 4º. São inelegíveis os inalistáveis e os analfabetos. Então, note que a letra A, ela está exatamente de acordo com esse dispositivo. Então, ela tá beleza. Então, não é porque eu quero a incorreta.
não podem alistar-se como eleitores os estrangeiros e, durante o período do serviço militar obrigatório, os conscritos. Esse é o parágrafo segundo. Então, quando a gente pega o artigo 14, parágrafo segundo, mais uma vez você vai notar que a questão ela está pegando a interpretação literal do dispositivo. E isso é massa. Eu pego essa questão para você aprender a redação. Ah, vamos que vamos, vamos que vamos, que vai ter uma aluna que vai me chamar e dizer assim, professor, cadê os artigos? Né, Claudinha? Né, Claudinha? Se você estiver por aí, já se pronuncie. Vamos que vamos, vamos que vamos. Show de bola. Então, ó. Você já sabe desse ponto. Então, não podem alistar-se como eleitores. É exatamente o que está aqui. Ó. Não podem alistar-se como eleitores estrangeiros, como eleitores os estrangeiros e durante o período do serviço militar obrigatório, os conscritos. Então, a B também está certa. Eu não quero isso, eu quero a errada. A letra C é interessante, que ela é fruto de uma emenda constitucional relativamente recente. É a emenda constitucional 111 de 2021. Quando eu falo relativamente, porque eu estou comparando com a Constituição, que é de 1988. O parágrafo 12, ele trata exatamente das consultas populares sobre questões locais. Essas consultas populares, elas podem ser feitas? Elas podem ser feitas. Agora, qual é o detalhe aqui? Que existe um prazo para essa questão da formulação dos quesitos que serão objeto de pergunta durante a eleição. Então, serão realizadas concomitantemente às eleições municipais as consultas populares sobre questões aprovadas pelas câmaras municipais e encaminhadas à Justiça Eleitoral até 90 dias. Essa pegadinha clássica, eles costumam colocar, como a IDECAN fez, uma linha aí dessa questão fez, colocou como 180 dias. Então, serão realizadas concomitantemente às eleições municipais, as consultas populares sobre questões locais aprovadas pelas câmaras municipais e encaminhadas à Justiça Eleitoral até, olha a pegadinha, ele só muda o prazo, gente, até 90 dias. E você precisa saber, puxa, professor, que detalhe, me passei. Pronto. Tinha se passado, não vai acontecer mais, que agora você já sabe, agora o seu cérebro já está 100% aqui ligado nessa pegadinha da data das eleições, observados os limites operacionais relacionados ao número de quesitos. Não vai botar 100 quesitos, porque senão ninguém vai conseguir votar, né, gente? Então, eu quero a incorreta. Então, a resposta da questão, eu já tenho, é a letra C. Fechou? Show de bola, show de bola, show de bola. É o parágrafo 12. O presidente. Então, são 13 parágrafos. Aqui eu já vou lhe mostrar 5. Isso é muito bacana. Porque olha o conhecimento que você está adquirindo. Isso é show de bola. O presidente da República, os governadores de estado e do Distrito Federal, os prefeitos e quem os houver sucedido ou substituído no curso dos mandatos poderão ser reeleitos para um único período subsequente. Isso é verdade. Isso está disposto no parágrafo 5º. Aí quando você fala assim, pô, como é que você sabe, professor, desses itens de tanto treinar, de tanto analisar as questões, de tanto analisar o dispositivo já está na minha cabeça. Então isso vai acontecer com você também, desde que você siga as mesmas diretrizes, ou seja, que você efetue as mesmas bases. Qual é a base aqui? Treinamento. Então, parágrafo 5º é exatamente o que está disposto na letra D. Lembrar que é presidente, governadores, e aí do Estado e Distrito Federal, prefeitos, e que nos houver sucedido ou substituído um único período subsequente. Letra D, tá beleza. E o último item está descrito no parágrafo 6º. O parágrafo 6º vai determinar o seguinte, que os chefes do Poder Executivo, para concorrerem a outros cargos, devem efetuar um processo chamado tecnicamente de desincompatibilização.
O que é a desincompatibilização, professor? Devem renunciar até 6 meses antes da eleição, ou seja, até 6 meses antes do pleito. Tomar cuidado, porque às vezes eles colocam afastar-se temporariamente. Não é afastar-se temporariamente, é renunciar para concorrer a outros cargos, o presidente, os governadores, e aí vale Estado e Distrito Federal, e os prefeitos devem renunciar ao respectivo mandato até 6 meses, até, é o limite antes do pleito. A letra E está condizente com o parágrafo 6º, então se trata de uma alternativa correta, como eu quero a incorreta. A resposta da questão de número 2 é a letra C. Perfeito, gente? Show de bola, show de bola, show de bola. Mais uma grande questão resolvida. E aí, qual é o detalhe? O que é que eu preciso chamar a atenção? Certamente você está conseguindo acompanhar comigo de uma forma bastante incisiva esse processo de treinamento. Quanto mais você treinar as questões, melhor. Por isso, eu tenho uma convocação para te fazer, para você que está aqui comigo. Então, qual é a atenção? Nós estamos em desenvolvimento de um curso de questões IDECAM. Esse curso de questões envolve quais disciplinas? Disciplinas relacionadas aos conhecimentos gerais, também chamados de conhecimentos básicos, tá? Relativos aí a todos os cargos de nível técnico e de nível superior para o concurso da Prefeitura Municipal de Salvador. O início, para você iniciar a jornada é imediato. O horário das aulas, das 19 às 21. Isso é feito conforme existe, né, um cronograma específico para a turma. Nesse sentido, ainda as matrículas devem ser feitas no 719-8424-4057. O que é que você vai dizer? Exatamente o seguinte: estou assistindo a aula, o simulado IDECAM do professor Ana Vinícius no YouTube e solicito o meu desconto especial. Ou seja, é importantíssimo que você utilize o seu cupom de desconto. Qual é o cupom de desconto? O cupom de desconto é dizer: sou aluna do professor Alan Vinícius no YouTube, tá certo? Então, o cupom de desconto é dizer que é minha aluna e dizer a rede social. Como o simulado está acontecendo aqui no YouTube, você vai dizer no YouTube, tá certo? Também poderia dizer: sou aluna do professor Alan Vinícius no Spotify, no Telegram, no Instagram, enfim, em alguma das redes sociais. Então, curso de questões, o início é imediato e nós iremos até a data da prova, em verdade, até o dia 14 de novembro. Então, o início aí, se liga, se liga, se liga, início imediato. Inclusive, você terá acesso às aulas ministradas nas turmas anteriores para que você possa ter ainda mais questões para que você possa efetuar em termos de treinamento. Essa é a primeira convocação. A segunda convocação é que nós teremos o aulão de véspera. Nós teremos o aulão de véspera do concurso da prefeitura. Então, anota aí com caneta brega. Aulão de véspera. O aulão de véspera será no dia 16 de novembro. Será 16 de novembro. Concurso prefeitura, horário conforme o cronograma. E aqui um detalhe importante: a modalidade de realização, modalidade online, ao vivo, através do Zoom. Isso acontece tanto para o aulão de véspera
Isso acontece também aqui no curso de questões, tá, gente? Online, ao vivo, através do Zoom, exatamente como a gente está fazendo aqui neste simulado, tá certo? Então se liga, se liga, se liga, porque é fundamental você entender como a IDECAM ela cobra as suas questões em todas as disciplinas. E aqui vem um detalhe: para a matrícula do aulão, você vai solicitar exatamente o seguinte: quero ter acesso ao valor de lançamento. Porque no momento que você talvez esteja assistindo, já tenha passado esse valor de lançamento. Mas você vai dizer que é aluna do professor Alan Vinícius e quer ter acesso ao lote de lançamento, tá certo? Para que, a depender do momento em que você mande essa mensagem, senão você vai pegar já uma virada de valores, tá certo? Diz que está assistindo a minha aula e que eu falei que o cupom de desconto aqui é lote de lançamento quando eu me refiro ao aulão de véspera. Beleza? Fechado? Quem é aí aluna do método AV4.4 que já está fazendo os nossos cursos de questões, coloca aí no chat se vale a pena. Coloca aí no chat, galera, se vale a pena ou se não vale fazer o curso de questões. Vale a pena ou não vale, gente? Coloca aí escrito, por favor. Vamos que vamos. Show de bola, show de bola, show de bola. Vamos que vamos, vamos que vamos, vamos que vamos, meu povo, vamos que vamos. É isso aí. Bom, passado esse ponto, vamos para a questão derradeira. Vamos para a questão de número 3. Questão de número 3. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aproveitar para enxergar os detalhes da questão. Quanto mais detalhes você enxerga, maior a tendência de você gabaritar no momento da sua prova. E aí, como já estamos chegando na questão 3, você começa a aproveitar o quê? Os conhecimentos obtidos nas questões iniciais. Você vai ver quando chegar na 4, na 5, isso aumenta ainda mais, tá? Olha só, vamos ver o que é que nós temos sempre circulando, né? O que efetivamente está sendo objeto de abordagem na questão. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. E os conscritos. Vamos ver o que é que nos espera aqui. Com relação aos direitos políticos previstos na Constituição da República, assinale a alternativa. Opa! Assinale a alternativa. Opa! Correta. Aqui, diferente da questão anterior, eu quero a alternativa correta. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos e nos termos da lei apenas. Quando apareceu esse apenas aqui, ó, não é que você já vai considerar errado de logo, mas você deve desconfiar. Porque aparece um apenas do nada, muito difícil isso estar presente no texto constitucional. Então, o erro da questão está no apenas porque houve a supressão da palavra iniciativa popular. Então, supressão da iniciativa popular. Então, em verdade, quais são as formas que nós temos especificamente do exercício dessa soberania popular? O plebiscito, o referendo e a iniciativa popular. E o erro da questão é porque eu suprimi, eu coloquei o apenas. O alistamento eleitoral e o voto são. Essa questão aqui,
ela envolve os conhecimentos da questão de número um, obrigatórios para os maiores de 16 e menores de 18. Maiores de 16 e menores de 18, a gente pode substituir o obrigatório pela linha de facultativos. Aqui vamos colocar aqui mais um enter para que a gente possa esclarecer em detalhes aqui esses pontos. Então, facultativos não podem alistar-se como eleitores os estrangeiros e durante o período do serviço militar obrigatório os conscritos. A gente viu exatamente esse ponto. Nós estamos diante aqui da exata redação do artigo 14, parágrafo 2º da Constituição Federal de 1988, que traz exatamente esse detalhe. Então, não podem alistar-se como eleitores, o não é importante, os estrangeiros e durante o serviço militar obrigatório, os conscritos. Isso já nos remete à linha de qual é a resposta correta. De qual é a resposta correta. Perfeito. Só diminuir aqui para não interferir na outra questão. E admitida a cassação de direitos políticos. Gente, esse ponto aqui, ó, é interessante e eu deixei aqui essa letra efetivamente para a gente comentar com detalhes. Nós não temos nunca cassação de direitos políticos, porque nós estamos em um regime democrático. O que nós temos é a privação dos direitos políticos, e esta privação pode ser uma privação definitiva, é a primeira possibilidade. Privação definitiva, ou eu posso ter uma privação temporária. A privação definitiva nós chamamos de perda dos direitos políticos, e mesmo assim é definitiva, como eu brinco, enquanto dure, porque é possível que exista uma recuperação. Então, perda dos direitos políticos. Como nós podemos ter uma suspensão dos direitos políticos. Então, por exemplo, cuja perda ou suspensão poderá ocorrer nos casos de condenação criminal. Não, também está errado, porque note, ele botou cuja perda ou suspensão, porque ele está adotando o texto que lá está. Mas essa circunstância da condenação criminal ou sentença transitada em julgado enquanto durarem seus efeitos, note que é temporário, porque enquanto durarem os efeitos, é suspensão dos direitos políticos. Suspensão dos direitos políticos. Então, isso significa dizer, caneta brega no cérebro, que a questão de número 3, a resposta correta é a letra C, galera. Letra C, letra C, letra C, mais uma grande questão aí resolvida. Toda atenção, toda atenção, toda atenção, meu povo e minha pova. Como eu brinco sempre, tem que matar a questão que você já tem conhecimento. E se não tinha, passou a ter a partir de agora. Então, essa foi a linha da questão de número 3. Perfeito? Show! Vamos para a questão de número 4? Vamos gabaritar mais uma? O nosso simulado. Na questão de número 4, vamos visualizar o que é que a gente tem para efetivamente analisar. E é interessante, mais uma vez, que você vai ver como
Faz uma diferença enorme você resolver questões. Por que que faz diferença, professor? Porque quanto mais questões você resolve, mais conhecimento você tem daqueles itens. E quanto mais conhecimento você tem daqueles itens, menos chances de você errar. Não tenha dúvidas disso. Resolver questões vai lhe levar para um outro patamar. Resolver questões vai transformar de uma vez por todas a sua preparação. Você precisa ter isso na cabeça. Quanto mais você tem isso na mente, não tenha dúvidas que maiores são as suas chances de aprovação. Fechado? Beleza, professor. Super entendido. Então vamos ver, vamos ver, vamos ver o seu conhecimento sobre esses itens. Se não tem o conhecimento, a gente vai matar de outra maneira, vai passar a ter esse conhecimento agora, caso você não tenha ainda. Olha só, serão realizadas concomitantemente às eleições municipais as. Opa, deixa eu ver se aqui está cortando um pouquinho. Agora. É, As consultas populares sobre questões locais. A gente viu esse ponto na questão 2. Questões locais, perfeito. Aprovadas pelas câmaras municipais e encaminhadas à Justiça Eleitoral até 90. A gente viu que a pegadinha na outra foi 180. Da data das eleições, observar os limites operacionais sobre o número de quesitos. A gente viu que isso está corretíssimo. Então, isso está certo. Então, esse certo aqui, ó, é no sentido, deixa eu colocar até um Vzinho, para você não se confundir. Então, é um V, é um V. O militar estável é elegível, se contar com menos de 10 anos, será agregado. Não! Aqui tem uma pegadinha grande. No caso do militar que é conscrito, ou seja, serviço militar obrigatório, militar obrigatório, eles são inalistáveis, inalistável e inelegível. Não tem para onde correr, porque quem é inalistável é inelegível. Então, essa é a figura de número um. Opa, acabou mexendo aí. Pronto, figura de número um. A figura de número 2 é o militar alistável. Então, não é o conscrito. Ele é também elegível. Só que o seguinte, se contar menos de 10 anos de serviço, se contar menos de 10 anos de serviço, caneta brega. Caneta brega deve afastar-se da atividade. Deve afastar-se da atividade. O detalhe ainda é, nós temos ainda o 3, militar estável elegível, se contar mais de 10 anos de serviço. Se contar mais, será agregado pela autoridade superior, ou seja, a autoridade superior vai ficar com o exercício ali das atribuições e, se eleito, passará automaticamente no ato da diplomação, que é um ato anterior à posse, geralmente eles colocam no ato da posse como pegadinha, para a inatividade. Passará para a inatividade. Então tem que se ligar neste detalhe.
Então, militar estável é elegível. Então, alistável é elegível. Ó, tá tanto no 2 quanto no 3. Se contar menos de 10 anos, então é aqui, ó, menos. Será agregado. Aí não. Então, qual é a linha? Então você pode fazer o quê? Tira esse ponto aqui, onde tem menos. E se eleito, passará no ato da diplomação para inatividade. É só você colocar aqui, ó, mais. Porque aí fica certo. Porque os outros vídeos ele colocou tudo certo. Fica mais fácil corrigir dessa forma. Então, ó, o 2 aqui, ó, falsa. Verdadeiro e falso, eu já tenho a resposta, gente. Porque a única que tem verdadeiro e falso é essa. As duas, a A e a D, tem verdadeiro e verdadeiro. A ação de impugnação de mandato tramitará em segredo de justiça, respondendo o autor na forma da lei, se a ação for temerária ou de manifesta má-fé. É exatamente o que está previsto no parágrafo 11, do artigo do mencionado, né? Artigo 14. Nós já falamos muito aí desse artigo 14, é o artigo que trata sobre os aspectos todos aí atinente a essa linha dos direitos políticos. Vamos só trazer aqui para um tamanho melhor, que é o tamanho 12, ó, e esticar para você visualizar que está exatamente de acordo com o texto. Então, por isso, o item que aqui está é um item verdadeiríssimo. Verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. Não tem para onde correr. Então, ficamos com verdadeiro, falso e verdadeiro. Questão de número 4. A resposta correta é a letra B. Fechado, gente? Fechado? Show de bola. É importante eu chamar a sua atenção para um detalhe. Não dá para você estar comigo aqui apenas aos sábados. Todo santo dia eu posto um material novo aqui no canal do YouTube, por isso que é tão importante de você se inscrever no canal e ativar as notificações. Fechado? Faz isso, se inscreve no canal, ativa as notificações. Fundamental, fundamental, fundamental que você faça isso, tá? Então, quando eu falo das redes sociais, então deixa eu só colocar aqui, tá? Importante você ter esse ponto aqui. Mas quando eu falo das redes sociais, o que é que tem que estar na sua cabeça? Todas as redes. Porque quando eu falo de todas as redes, ó, você vai saber exatamente o que precisa fazer para não perder nada, absolutamente nada. Então, cada rede social dessa tem um objetivo, tá? Então, primeiro, Spotify e o YouTube. Spotify e YouTube, os dois aí têm materiais especificamente diários. Então, quando eu falo Spotify, todo santo dia aí, de segunda a sexta-feira, 6 e 6 da manhã, meio-dia, materiais novos. 6 e 6, podcast 100% focado em aumento de produtividade e em aumento de performance nos estudos para concursos. Quem acompanha o podcast, escreve aqui nos comentários. Quem gosta dos podcasts, escreve aqui. Meio-dia, resolução estratégica de questão. Então, todo dia, meio-dia, de segunda a sexta, eu disponibilizo uma questão nova. Com todos os mapas mentais, resumos, você não pode ficar de fora. Então, precisa saber. Ah, professor, eu gosto mais do YouTube, não tem problema nenhum. Eu disponibilizo também, sempre, 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 aqui no YouTube, 6 e 6 da manhã, o podcast, meio-dia, a questão comentada. E nós temos aulas ao vivo, como essa que está acontecendo aqui. Acontece às quartas-feiras, 14h30.
e aos sábados, 9 da manhã. Pelo menos essa é a regra do momento que a gente está fazendo aqui essa aula, tá certo? Em algum momento eu posso alterar o dia, mas eu sempre estarei avisando aqui quando eventualmente isso venha a ocorrer. Fechado? Bom, além disso, se você hoje senta para estudar, mas não sabe por qual caminho percorrer, peça ajuda. É fundamental, se você quer transformar a sua realidade estudantil, que você tenha uma organização estratégica, uma organização correta dos seus estudos. E você só consegue ter uma organização correta de estudos se tiver técnica para isso. Sem técnica, você vai continuar tentando estudar e, infelizmente, batendo na trave e, infelizmente, sem conseguir o progresso que você merece. Então, para transformar esse aspecto da sua jornada, o que é fundamental? Qual é o primeiro passo? Que você solicite uma análise individual de perfil estudantil. Análise individual de perfil estudantil. Quando você faz isso, não tenha dúvidas que transformará completamente a sua realidade. Telegram também questão todo santo dia. No caso do Telegram, quais são os horários, professor, das questões? Como é que eu tenho acesso a essas questões? Então, no Telegram, o acesso às questões envolve exatamente esses horários: 5 da manhã, 9, 13 e 18. Aí nós estamos falando da questão 7, meia, 12, 16, 19, as respostas comentadas. Fechado? Além disso, nós temos a questão atinente ao Instagram. No Instagram, eu disponibilizo dicas diárias sobre aumento de produtividade e sobre aumento de performance nos estudos. Perfeito? No caso do Instagram, segue o meu Instagram, @prof.alanvinicius. E se você quer dicas de constitucional, de administrativo, ou seja, não só dicas de aumento de produtividade e de performance, segue o Acerte Concursos, curso fundado por mim, curso que eu dirijo pedagogicamente. Inclusive, como falei para você, nós atualmente estamos com cursos de teoria, curso de resolução de questões, reta final aí para você que está estudando para a Prefeitura Municipal de Salvador. Atenção também, se você, não, professor, estou assistindo isso aqui depois, em um outro momento, então essas questões não servem para mim, servem, porque são questões voltadas para a IDECAN, tá certo? Então, se você quer ter acesso aos cursos, o que é que você vai fazer? Você vai mandar uma mensagem para a minha equipe no 719-8424-4057 e vai utilizar um cupom de desconto. Qual é esse cupom de desconto? Você vai dizer exatamente assim, ó: sou aluna ou sou aluno do professor Alan Vinícius, e vai dizer a rede social. No caso aqui, você vai citar o YouTube. Sou aluna do professor Alan Vinícius no YouTube e gostaria de ter acesso ao desconto para o curso que eu almejo. Fechado? Se for aulão, você vai solicitar e o cupom de desconto vai ser o lote de lançamento. Fechado? Beleza, massa. Então, show de bola, professor. Tudo entendido. Vamos resolver mais uma questão. Eu já estou ansioso, eu já estou ansiosa para gabaritar esse simulado. Show de bola, show de bola, show de bola, show de bola. Então, vamos lá, vamos nessa. Então, vamos resolver mais uma questão. Vamos para a questão final, para ver se você está 100% aqui comigo. Se ainda não tiver se inscrito no canal, se inscreve no canal, ativa as notificações e deixa efetivamente a sua curtida, tá bom? Para que a reprise ela fique disponível. Questão de número 5. Olha só, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Quando eu penso na questão de número 5, o que eu devo olhar na questão? Primeiro, a gente já fez várias questões. Então, como nós fizemos já questões anteriores, e certamente você não está acompanhando o meu primeiro simulado aqui, aliás, se estiver acompanhando o primeiro, você tem aí a semana toda para se deliciar com vários simulados que já estão disponíveis aqui, tá certo? Então, o que você tem que olhar? Caramba, será que alguma questão aqui
se refere a algum item que o professor falou, que o professor citou nas questões anteriores. Isso é muito bacana de você ver. É muito bacana de você notar que quanto mais questões você faz, mais você consegue visualizar a sua evolução. Então, a melhor forma de você aferir a sua evolução envolve resolver questões. Então, considerando o que dispõe a Constituição Federal acerca dos direitos políticos, assinale a alternativa, assinale a alternativa, correta. Então, o que eu quero para mim aqui, alternativa correta. Isso tem que estar claro. Olha só. Então, vamos lá. O alistamento eleitoral e o voto são facultativos para os maiores de não é 60. Ele vai tentar lhe fazer esta pegadinha para você ler rápido e perder. Aí eu falo assim, é só você olhar se tem SS ou não. Se tiver SS, o SS está errado, porque geralmente ele bota 60, 65. Perfeito? Para concorrer a outros cargos, a gente já sabe que o chefe do Poder Executivo, que é o presidente da República, os governadores de estado e do Distrito Federal e os prefeitos, lembre-se, os chefes do executivo devem renunciar, lembrar que não é afastar-se temporariamente, até 6 meses antes do pleito. A gente já fez uma questão assim, que foi justamente uma questão de ticagem. Então, como eu quero a correta, eu já tenho a resposta. Perfeito? Para os cargos de governador e vice-governador de estado e do Distrito Federal e deputado federal, a idade mínima, essa questão a gente não tinha feito ainda uma assim. Então você vai lembrar do Disque Eleição. O Disque Eleição é uma brincadeira que eu faço para você lembrar exatamente o seguinte, que o Disque Eleição é 35, 30, 21, 18. 35, 30, 21, 18. Como é que você vai lembrar logo? Vamos pelo mais fácil. Vereador só tem um, perdão. 18 anos só tem um vereador. Pronto, você não vai esquecer. Vereador é o mais novo. 35, quem entra? Presidente da República. Se falou o cargo principal, vale o vice. E senador. Senador, você vai lembrar que começa com S. E S lembra o número 5. Então, o único que termina em 5 é 35. 30 anos, o 30 termina em zero, aí você lembra um O. É um O de gov e vice-gov. Então, governador e vice-governador. É engraçado, gente. A questão colocou 31, não existe. Invenção total, invenção total. 21 deputados. Então, quando eu falo deputados, é qualquer um. É federal, é estadual e é distrital. Então não tem para onde correr. Vai aparecer mais quem? Pref, de prefeito, vice-pref, que é de vice-prefeito, e juiz de paz, que é eleitos aí, que são eleitos, melhor dizendo, para celebração de casamentos. Ah, não conheço não. É porque tem a previsão da Constituição Federal, apesar da gente não ver isso amplamente em qualquer lugar do Brasil. Fechou? Então, para os cargos de governador e vice-governador, 30 anos. E deputado federal, 21. A idade mínima é de 31. Gente, onde é que já está errado? Ele botou pessoas que têm idades exigidas diferentes no mesmo lugar. 31 não é nunca, né? Tentou ele confundir 30 com 21, aí botou 31. O militar alistável, a gente viu que o que é alistável é elegível. O inalistável é inelegível, que é o conscrito. Atendida a seguinte, se contar mais, deverá afastar-se. Opa! Então, se afastar-se é menos.
se contar menos, deverá afastar-se. E se contar, ó, aqui, ó, mais, aí sim será agregado, né? Aquela história. Será agregado pela autoridade superior e, se eleito, passará automaticamente aquela história. Esse é o ponto. Da diplomação para inatividade. Então, o erro é porque ele inverteu, muito comum essa inversão. E letra E, lei ordinária estabelecerá outros casos de inelegibilidade e os prazos de sua cessação. Isso aí, gente, é o parágrafo nono. O parágrafo nono, ele trata do rol das inelegibilidades como um rol exemplificativo. Com base neste item, surgiu a lei da ficha limpa, inclusive, que é uma lei chamada não, classificada como lei complementar. Apesar do nome complementar, a lei complementar não complementa nada. Mas é importante que você saiba que é uma lei especial, porque ela exige um maior quórum, ou seja, uma quantidade mais qualificada, vamos dizer assim, não é bem qualificada, uma quantidade hum, maior, né, para fins de aprovação. Então, lei ordinária estabelecerá outros casos de inelegibilidade. Então, o erro está aqui, ó, maldosamente, ele botou lei ordinária. A lei que está aqui, ó, note, é lei complementar. Então, é um detalhe, não é ordem. Além, se ele botasse só lei, sem mencionar nenhuma, quando coloca a lei sem mencionar, é a mesma coisa que dizer lei ordinária. Estabelecerá outros casos de inelegibilidade e os prazos de sua cessação, a fim de proteger a probidade administrativa, a moralidade para o exercício do mandato, considerada a vida pregressa do candidato e a normalidade e legitimidade das eleições, contra a influência do poder econômico ou do abuso do exercício de função, cargo ou emprego na administração direta ou indireta. Então, note que ele botou exatamente a mesma redação, então ele pega e tira um detalhe, troca um detalhe. Essa é a prova de constitucional que você vai encontrar especificamente para fins dessas bancas, né, que seguem a mesma linha da literalidade do texto constitucional. Então, a questão de número 5, a resposta correta é a letra B. Fechado? Bacana? Então, com isso, nós fechamos com chave de ouro o nosso simulado e eu já vou deixar aí em detalhes para você que quer efetivamente ter acesso às minhas redes sociais. Não deixe efetivamente de seguir cada uma delas e sempre de ativar as notificações, porque assim você utilizará a tecnologia a seu favor. Lembrando ainda de um grande detalhe: se você está perdido ou perdida no cenário estudantil, talvez uma das grandes dicas que eu tenha lhe passado hoje tenha sido este número de WhatsApp. Aqui inicia a sua transformação. Então, solicite, peça ajuda profissional. Diga, professor Alain, preciso participar de uma análise individual de perfil estudantil. Fechado? Um grande abraço, estamos juntos, gratidão pelas palavras, gratidão pela presença, gratidão pelo carinho de sempre. E nós nos encontramos diariamente nas redes sociais. Grande abraço para vocês e lembre-se, rumo à sua aprovação. Valeu! Grande abraço!